custa mais, gente, usar air fry ou secador de cabelo? E o chuveiro é mesmo o vilão da conta da luz? A gente foi saber, né, o que tem preocupado aí os curitibanos. Ainda mais agora, né, que teremos aí o aumento de tarifa pela frente. Veja aí. Um levantamento feito pela Bulb, uma plataforma de tecnologia que realiza estudos sobre energia e consumo, mostrou que só no último ano foram mais de 690 mil buscas no Google Brasil com dúvidas sobre o impacto dos quilowatts no bolso. O ar-condicionado alcançou a maior quantidade de acessos no recorte que mostra os números de Curitiba. Foram 12 mil buscas. O computador também apareceu entre as principais dúvidas na capital. Dentro dessas pesquisas, perguntas como: quanto gasta de energia? Quais os equipamentos que gastam mais energia aparecem muito, como, por exemplo, relacionadas aos eletrodomésticos, o aquecedor e também o secador de cabelo. Jânio é engenheiro elétrico e alerta sobre o consumo consciente. Até um carregador parado na tomada gasta pouco, mas no acumulado ganha peso. O fogão por indução consome em média 1.500 watts, a air fryer 1.800 e o ar-condicionado até 2.000 kW por hora. Os consumidores precisam tomar um pouco de cuidado, primeiro no uso simultâneo de muitos circuitos que consomem muita energia, que tem uma potência elevada, porque isso pode acarretar num risco, né, de sobrecarga e um princípio de incêndio que a gente não quer nessa época, né? E ter um uso consciente dos equipamentos eletrodomésticos. Com o retorno da bandeira vermelha, a cada 100 kW consumidos será cobrado um custo extra de R$ 1,88. O professor confirma que o frio pode acrescentar ainda mais dígitos à fatura. Um aquecedor como esse aqui é apenas 1.500 watts, só que durante 8 horas ligado direto, ele vai ter um consumo muito maior do que um chuveiro ligado por 15 minutos. Em 2024, o consumo médio de energia por residência em Curitiba ficou em torno de 181 kW por mês, 19% a mais que há 10 anos. Com isso, as faturas giraram na faixa de R$ 103 a R$ 105. Por isso, o especialista explica a importância de conferir as etiquetas na hora de comprar eletrodomésticos. Sempre buscar os equipamentos que têm a etiquetagem do Procel, o selo, né, do Procel que diz quão eficientes são os equipamentos, sempre buscar pelo equipamento que tem a classificação A. Esse equipamento vai ser um equipamento bem mais eficiente. É isso aí. Agora, inclusive, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, né? Estou aqui com a engenheira eletricista, né, a Luana Weber, que vai continuar esse assunto com a gente. E você que está assistindo a gente aí, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta para saber sobre isso daí, sobre esse assunto, já manda para a gente. Nosso WhatsApp é o 4599254747. Vamos lá interagir, que a gente vai bater papo aqui, que eu também fiquei curioso agora aí com essa matéria. Tudo bem? Boa tarde, Luana. Tudo bem, boa tarde. Um prazer estar com vocês. Tentar trazer umas dicas hoje, né, para a economia, já que a gente viu que a fatura de energia está vai subir de novo, né? Então, novamente aí. Exato. Aí, ó, nem com as placas solares a gente está conseguindo resolver mais a vida. Mas, Luana, por que o consumo de energia ele costuma aumentar tanto no inverno? Porque daí no inverno ainda eles aproveitam até para aumentar mais o valor da energia. Exatamente. Eu gostei muito da reportagem que foi trazido, né, até algumas falas que o professor colocou, que é justamente sobre alguns vilões que a gente tem de eletrodomésticos mesmo, né? Então, o nosso consumo, o consumidor, ele tem um perfil um pouquinho diferente no comportamento agora nessa época do inverno. Então, às vezes o pessoal gosta de tomar um banho mais demorado, deixa os aquecedores, ar-condicionado ligado. E aí, não só o valor da fatura de energia teve uma mudança tarifária, mas também, de fato, o consumo energético daquela residência acaba aumentando. E aí você tem um impacto financeiro aí na conta no final do mês. É, porque tipo, eu não sou muito de usar o ar-condicionado no verão. Mas no inverno eu não consigo ficar sem, não. Sim. E também a gente já tem aquela mania de levar o aquecedor pequenininho pro banheiro antes de tomar banho. Exato. Então já tem aí mais um gasto também na parte de energia, né? Exatamente. Hoje a gente tem também, né, algumas residências que têm questão de piso aquecido. Então são situações, até tecnologias que a gente pode, mesmo assim, usar esse conforto de manter um ambiente aquecido,
mas talvez regular o tempo que aquilo vai ficar ligado. Então, essa questão da tecnologia do piso aquecido, você consegue colocar um timer ali. Esses aquecedores que você comentou, que às vezes arrasta de um cômodo para o outro, também já tem alguns mais modernos que você consegue programar para ele não ficar tanto período ligado, né? Então, é algo que faz uma diferença, né? Então, por menor que seja, você vai fazendo essa soma, realmente no final do mês acaba dando um impacto aí mais agradável no bolso do consumidor. E tem muitos aparelhos também, né, que acabam gastando mais energias ainda. Então você acaba gastando mais, mas esse que acaba levando no banheiro também, você leva ele, o tempo ali de você se esquentar para tomar o banho. Enquanto isso, você vai deixar a água ligada lá, você já está gastando energia também com a água. Então são todos esses aí, mas eu queria que você falasse quais que são os aparelhos que contribuem, né, para o maior aumento também dessa conta de luz durante o inverno. São esses vilões aí mesmo? Exatamente. A gente já tem alguns dados, né, que realmente a questão do chuveiro, quando ele é um chuveiro elétrico, ele já impacta em torno de 30% da fatura de energia que é do chuveiro elétrico. Nós sabemos que tem várias tecnologias hoje para aquecimento de água diferente. Tem questão de boiler, tem questão de aquecimento a gás. Então, tudo isso, talvez, né, a pessoa pode olhar também que vai gerar uma economia. Mas, reforçando o que nós vimos, né, na entrevista anterior ali, é justamente essa questão do aquecedor ou do ar-condicionado. Você deixa por muito tempo ligado, então por mais que ele não tenha um consumo tão alto, mas o tempo que fica ligado uma noite inteira, para você ficar no quarto quentinho ou naquele ambiente, né, mais aconchegante, gera um gasto muito alto. Então realmente nós trabalhamos essa questão da conscientização, das pessoas utilizarem os seus equipamentos com uma forma mais consciente, né? Pensar que realmente vai estar consumindo energia, então olhar para o tempo, olhar para essas outras questões que você pode tentar diminuir um pouco, né, a incidência ali para aquecer um ambiente. Então tem várias dicas que a gente pode trazer também, Mauro, como questão de deixar os ambientes fechados, então não deixar toda a casa aberta, né? Eu quero aquecer só um cômodo, deixa aquele cômodo fechado. A casa é muito grande, então às vezes colocar algumas situações ali nas aberturas, né, nas frestas, portas, janelas, nos ambientes assim, para evitar essa troca de calor, também ajuda nessa questão da economia elétrica. E agora falando dos aquecedores, Luana, tem alguns modelos assim que são mais econômicos e tem como de repente utilizar eles corretamente? Como eu te falei, eu tenho o pequenininho, eu levo ele para o banheiro para esquentar o banheiro para ir tomar banho, mas tem alguns outros modelos, algumas outras coisas que você pode economizar? Tem, nós sempre recomendamos, né, qualquer dispositivo elétrico, quando a pessoa assim, Luana, eu não tenho. E justamente hoje, né, caiu demais as temperaturas aqui na nossa região, então a gente sabe que muitos vão às lojas aí realmente para buscar algum equipamento nesse auxílio. É justamente olhar essa questão do selo de eficiência, que já vai trazer uma recomendação do como que vai ser, né, essa conversão de energia elétrica para de fato ele ser eficiente, para produzir aquela funcionalidade e não consumir tanta energia. E se tratando de aquecedores, eu não diria nem tanto assim, Mauro, na questão de qual que é melhor. Eu sempre gosto de trabalhar um pouquinho com a questão da segurança, né? Então, antigamente, nós tínhamos muito aquecedor que era por resistência elétrica. E, de fato, você via, né, aquela resistência ficando calor, vermelha. Então, a gente sabe que, poxa, aquilo às vezes tem um risco. Se tem crianças na casa, se tem pets, às vezes você vai colocar próximo de um sofá. Toalhas, as pessoas têm mania de secar a toalha de banho, às vezes em cima desses aquecedores. Então, é toda uma questão de risco que não pode ser feita. Hoje, nós temos aquecedores, às vezes um aquecedor a óleo, que já é mais isolado, né, toda essa questão interna. Então, são aquecedores que eu diria assim, traz uma segurança maior para o consumidor. E, de forma geral, a gente sempre lembra, né, mesmo sendo um aquecedor com a eficiência bacana e com essa questão da segurança, não deixar o equipamento ligado todo o período, principalmente no momento de sono, né? Por essa questão da queima do oxigênio do ambiente. Então, é outro ponto que a gente precisa trazer um alerta também para o pessoal monitorar. E assim, e quais que são as dicas que você daria para as pessoas economizarem um pouco aí de energia no inverno, até porque, como a gente viu, vem aumento por aí. O que elas podem fazer nesse momento?
Até uma questão que eu acho que é legal, né? Como dona de casa, a gente sabe que a gente tem uma preocupação também com as nossas roupas nesse período, né? Você lava, às vezes não seca, daí quer usar a secadora, quem tem. Então, todas essas logísticas, né, gerir uma casa, também faz parte dessa questão da economia. Aproveitar o sol, hoje por mais que está um dia frio, tem um sol lindo, então aproveita, abre as janelas, deixa esse ar circular, que também vai aquecendo os ambientes. Aproveitar essa fase, né, também para a questão das roupas, evitar usar a secadora o tempo todo, porque tem um consumo de energia muito alto. E questões além disso, eu acredito que a gente pode citar algumas orientações gerais, não só para a fase de inverno, né, mas recomendações que a gente sempre dá, que é realmente identificar a sua instalação elétrica, se já faz anos que não é passado por uma manutenção, se precisa às vezes chamar um profissional para dar uma olhada como que tá os teus quadros, os fios, né? Se precisa fazer alguma troca, porque isso fica escondido? Fica, mas às vezes a sua fuga de energia está ali, né? Você está fazendo tudo certinho, tomando um banho com um tempo menor, não deixando os equipamentos ligados ao mesmo tempo, todas essas dicas que a gente deu, a pessoa está seguindo e mesmo assim a fatura de energia está alta, então às vezes é o momento de olhar também para essa instalação. E eu tenho certeza que vai conseguir trazer uma economia bacana. Você comentou ali também que de repente até para manter a casa aquecida e gastar menos, para aproveitar até o calor natural da casa, é deixá-la aberta. Então é legal fazer essa parte também, de repente você pensar numa casa mais arejada também? Com certeza. Eu vi que antes nós tínhamos até uma psicóloga, né, conversando e trazendo várias dicas aqui também para nós. Eu acredito que, além dessa questão energética que a gente está falando, que de fato tem um aproveitamento, tem toda essa questão de sensação de bem-estar no ambiente, né? Então, no inverno, o pessoal de arquitetura vai falar muito sobre isso, né? Que você vai deixar, às vezes, os ambientes mais fechados, a pessoa não quer abrir janela, e aí daqui a pouco já olha na parede. O pessoal da civil também vai falar, poxa, já vê um pouquinho de infiltração, um pouquinho de mofo. Então, essa questão da troca também ajuda esses outros fatores, não só na questão energética, para você economizar energia e às vezes usar menos os aquecedores ali nesse momento, mas também em todas essas questões da umidade, essa questão, né, da circulação de ar ali do ambiente. Então, acho que fica a dica para manter um conforto também do espaço. Luana, e o que você percebe que as pessoas assim acabam achando que estão economizando energia e na verdade elas estão gastando mais ainda, que elas estão achando assim, o máximo, estou fazendo isso aqui, está economizando. Mas não está economizando nada. Pois é. A gente tem várias situações, né, hoje em dia. Há um tempo atrás se falava muito dessa questão dos aparelhos em stand-by. E, de fato, os aparelhos forno, televisão, ar-condicionado em stand-by, eles também estão consumindo energia. Mas é mínimo o consumo. Então, muitas vezes, não faz sentido ficar desligando tudo da tomada, achando que, vou sair de casa para trabalhar, vou desligar a TV da tomada, vou desligar forno da tomada para economizar energia, né? Então, são situações que a gente fala, poxa, vamos usar a tecnologia a nosso favor? A gente tem situações hoje de tecnologias na área de automação, que você consegue muitas vezes aplicar nesses ambientes. Situações mais acessíveis também para o bolso, né, dos consumidores hoje. A automação não é algo mais tão caro. Essa questão da energia solar que nós comentamos também, que é um outro posicionamento bacana para você gerar a sua própria energia, ter uma economia, né? Então, são dicas que a gente, de repente, pode usufruir dessas outras questões, ao invés de ficar inventando, não, mas eu vou desligar tudo da tomada porque eu vou economizar. Né, a questão que você mesmo trouxe antes dos aquecimentos ali, então são pequenas situações que às vezes você fala, poxa, mas isso aí não vai fazer diferença alguma. E até o stand-by que a Luana fala, são aquelas luzinhas que às vezes ficam acesas ali na frente do televisor e que é importante também você não ficar tirando sempre da tomada, porque às vezes você acaba desprogramando tudo. Né, Luana? Tem muitos aparelhos assim que às vezes não tem a bateria dentro, então às vezes ali não vale a pena você deixar eles ligados também, né? Mas isso já vem tudo no manual, como ter esses cuidados. Exato. E aí, assim, legal que você trouxe, né? Que às vezes o pessoal vai querer fazer
alguma coisa, né, com esses equipamentos e acaba danificando, inclusive, o funcionamento dele, né? Então, também ter essa atenção. Ficou na dúvida? Dá uma olhada no manual, ou chama um técnico, um especialista ali para dar uma orientada. Qualquer mudança que você vai fazer, né, de layout, assim, nos seus equipamentos de eletrodomésticos, de forma geral, às vezes é interessante dar essa atenção. Luana, e é importante você ter a manutenção desses aparelhos, como chuveiro, aquecedores, esses sistemas de aquecimentos também, porque a gente fala disso só no inverno, né? Daí você fica aquele ano todo parado e às vezes as pessoas acabam não fazendo manutenção. Tem que ter um cuidado especial ali também, às vezes eles acabam gastando mais por não ter essa manutenção? Tem. Principalmente o pessoal que mora em prédios, condomínios, nós sabemos que tem, não da parte elétrica, mas essa parte de aquecimento de água. Então, normalmente as empresas que trabalham com isso já fazem um contato com o síndico, já tem uma programação anual de fazer uma manutenção, né, nessa parte toda ali do sistema. E aí, na parte elétrica, o que eu mais vejo é assim, chega para nós só quando dá o problema. Então, realmente, as pessoas acabam se esquecendo disso, que a parte elétrica também precisa desse cuidado, dessa manutenção. Se tratando de chuveiros, tem a questão da resistência, né? Então, a resistência interna do chuveiro, muitas vezes ela precisa ser feita uma troca, ela precisa ser olhado, né, para fazer uma substituição. E questão de equipamentos, mesma situação, né? Por mais que eu sei que a gente já falou disso várias vezes, é importante sempre lembrar, muitas vezes o investimento num novo equipamento vai gerar economia para aquele consumidor. Então, você tem uma geladeira de 20 anos atrás, né? Você tem, às vezes, lá um ar-condicionado também muito antigo. Às vezes, fazer um investimento nesses equipamentos mais atualizados, você vai conseguir ter uma eficiência melhor e, com certeza, isso vai dá um impacto direto ali no bolso também. É isso aí, a Luana até já me ensinou da geladeira por causa da borracha. Tem que cuidar da borracha lá também, que senão você vai acabar gastando energia. Cada vez que ela vem é uma aula. Gratidão, obrigado, Luana.